Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro. Nós estamos na primeira semana do Advento. E o trecho do Santo Evangelho que a liturgia nos propõe é de Mateus 15, de 29 a 37. Oremos pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha em socorro de nossa fraqueza. Recolha-se com a sua Bíblia aberta em Mateus 15, de 29 a 37. Espírito Santo de Deus, venha em socorro de nossa fraqueza, ilumina o nosso entendimento, o nosso coração. Ajuda-nos para que a palavra de Deus, ouvida com atenção, encontre em nós um terreno fértil e generoso, capaz de produzir frutos de vida. Amém. Acolhamos agora o texto da Santa Palavra. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos e mudos, e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nesse período do Advento, um dos elementos centrais dos textos bíblicos consiste exatamente em apresentar Jesus que cura, Jesus que faz milagres, e apresenta assim como um sinal fundamental do início dos tempos messiânicos. No trecho do Evangelho de hoje, Jesus realiza sinais. Há um sumário de milagres, isto é, um resumo, realizados junto ao monte, um monte que está ao lado do mar da Galileia. E depois, Jesus realiza um milagre específico, um milagre de domínio da natureza, a multiplicação dos pães. Como percebemos, o texto do Santo Evangelho se divide em 2 blocos. Primeiro, os versículos 29 a 31. Este sumário de milagres é um resumo da atividade missionária e da atividade taumatúrgica de Jesus. Ele sobe a montanha, assemelha-se
a Moisés. Senta-se com a autoridade de alguém que ensina uma palavra nova, uma palavra com autoridade. Exatamente porque a sua palavra é confirmada pelas ações libertadoras e salvíficas que Jesus realiza. Na síntese da atividade taumatúrgica de Jesus, aparecem 4 tipos de doentes: coxos, aleijados, cegos e mudos. Esses 4 grupos simbolizam a totalidade de todos os enfermos. O número 4 tem esse significado de totalidade. A cura dos enfermos é um sinal clássico do início dos tempos messiânicos, sinal da visita de Deus em nossa história. E a multidão reconhece isso e louva o Senhor, glorifica a Deus, porque Deus realiza a sua obra libertadora e salvífica no meio desta multidão. Depois deste sumário de milagres, encontramos os versículos 32 a 37. O evangelista São Mateus passa então a um relato de milagre de domínio da natureza. O controle sobre a criação, especialmente sobre o mar, é uma forma clássica de expressão do poder de Deus. Olhemos então 4 elementos desse milagre que Jesus realiza. Primeiro, a atitude de Jesus, o seu sentimento. E o seu sentimento primeiro é a compaixão. Então, tudo começa com a comunicação da atitude profunda de Jesus diante do sofrimento das multidões. Jesus sente compaixão. O verbo grego é muito forte e também muito bonito. É o verbo splanchnisomai. Está aí no versículo 32. Splanchnisomai tem muito a ver com aquilo que no hebraico diz respeito à palavra rechem. Rechem significa útero materno, as entranhas, as partes internas de uma pessoa. Isto é, quando a palavra de Deus fala de revolver-se de compaixão, está dizendo como que Jesus se revolve em suas entranhas, em seus intestinos. É como que a atitude de uma mãe que no mais profundo do seu ser sente amor, fidelidade e compaixão para com os seus filhos. Jesus tem os sentimentos de um pai e de uma mãe diante da dor dos seus filhos. Ele se coloca no lugar do outro, desenvolve empatia, solidariedade. Essa é a atitude primária e fundamental de Jesus, que é o fundamento de todo milagre, de toda a cura que ele vai realizar. Segundo elemento importante para a nossa meditação, a fome do povo. A Galileia era governada por Herodes Antipas, um pequeno rei, na verdade, chamado de tetrarca. E Herodes Antipas, este pequeno rei local, está dentro da grande estrutura de poder do Império Romano. O Império Romano que massacra, que escraviza, que patrocina violência, cobra impostos, tributos, explora. Não há ninguém para cuidar do povo. É muito sintomático também para nós que esse advento aconteça exatamente em meio a essa pandemia. Praticamente no início do ano de 2021, segundo os analistas, segundo as análises,
2021 talvez será um ano ainda mais difícil. Se não do ponto de vista das mortes ou da doença propriamente dita, porque muito provavelmente surgirá a vacina logo no início do ano, mas do ponto de vista econômico e social, será um ano de profunda crise, de muita dificuldade. Mas é também um ano de esperança. Deve ser um ano marcado pela solidariedade. Esse é o segundo elemento para a nossa meditação. A fome do povo, o sofrimento do povo e, ao mesmo tempo, o apelo à solidariedade e a este sentimento de compaixão que se transforma em gestos concretos. Terceiro elemento para a nossa meditação, o sinal propriamente dito. Jesus multiplica e partilha os pães. Todos têm acesso à comida, todos comem com abundância. Sobram ainda 7 cestos cheios. Essa é a segunda multiplicação que Jesus realiza no Evangelho de Mateus, geralmente conhecido como o milagre do ambiente pagão, do ambiente gentil. O milagre também tem um forte teor eucarístico, um forte conteúdo eucarístico. Sobram 7 cestos. Como que poderíamos dizer, nascem as igrejas cristãs em meio ao paganismo. É bom recordar que o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que está se preparando e que vai acontecer na Arquidiocese de Olinda e Recife em 2022, tem exatamente esse tema: pão em todas as mesas. Nós não podemos caminhar para o Natal sem nos sensibilizarmos e concretamente ajudarmos para que todos tenham um pão em sua mesa. É tarefa nossa cuidar da vida. E, finalmente, um quarto elemento importante. Diante dos discípulos que tentam encontrar a resolução dos problemas fora, no dinheiro, nos políticos, nas capacidades dos outros, eles desejam comprar pães fora, buscar pães em outros lugares. Jesus apela para que eles mesmos, os discípulos, aprendam a partilhar, aprendam a dividir. Aqui está o grande sinal daqueles que compreendem o significado da Eucaristia, o significado da Palavra de Deus, o significado do Advento, o significado da preparação para o Natal. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.